Olá, pessoal. Olá, irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Graça e paz a todos. Muita boa tarde nesta segunda-feira, início de semana. Estamos aqui para mais um Café e Bíblia, tá certo? E hoje nós vamos ver o capítulo 20 e 21 de Primeiras Crônicas e Provérbios 9. E vamos ver aqui, vamos fazer um pequeno resumo, tá certo? Como fazemos todos os dias. Você ouve a Bíblia em áudio que eu lhe mando e nós vamos comentar aqui e você vai também abrir seu coração para escutar o que Deus vai dar o entendimento a você, certo? Não fique só aqui no meu comentário, ok? Então, assim, apesar de sermos homens e mulheres, filhos de Deus, nós não estamos livres das coisas deste mundo, porque também nós estamos neste mundo. Então, em 1 João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Certo? Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus diz isso e nós sabemos que é verdade porque nós vemos os acontecimentos. Essa palavra, ela nos ensina que existe dois lados, ou seja, dois reinos distintos. Nascemos neste mundo caído e mau. Nascemos criaturas pecadoras e através de Jesus nos é concedido o privilégio de nos tornar filhos de Deus e obter o perdão dos nossos pecados, certo? No livro de João, no capítulo 1, no versículo 2, diz assim, vamos ler aqui a palavra de Deus. Mas a todos quantos receberam Jesus, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem na vontade da carne, nem na vontade do varão, mas da vontade de Deus, certo? Porém, mesmo como filhos de Deus, continuamos a viver neste mundo mal, não é verdade? Daí por diante, a palavra de Deus, que é nosso manual de vida, nos coloca no caminho de Deus e a cada dia vamos ficando mais parecidos com Ele, né? Se nós buscarmos, se for da nossa vontade, a gente vai ficando parecido com Ele. Vamos ver aqui o que é que diz na palavra de Deus no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: se, pois, foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, assim, se nós fomos ressuscitados, como assim? Nós sabemos que quem morreu foi Jesus na cruz de Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. Mas nós podemos também, por nossa vontade, por nossa opção, morrer para o mundo e ressuscitar através de aceitar esse plano maravilhoso de Deus para a nossa vida. Dele ter morrido na cruz, ter sofrido todo aquele processo, ter passado por tudo aquilo para nos dar perdão. Então, nós ressuscitamos com ele também, certo? E esse é o mistério da nova vida em Cristo, passar a viver para ele por intermédio dele, aprendendo cada dia que a nossa pátria está nos céus. Nós vivemos nesse mundo, mas a nossa pátria está no céu, porque o Senhor disse quando ressuscitou que ia preparar-nos um lugar, certo? No livro de Filipenses, no capítulo 3, do versículo 20, diz assim: mas a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação
para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Então, assim, nós teremos um corpo transformado. Nós, para morarmos no céu, teremos o corpo transformado. Teremos novas vestes. Então, você deve estar perguntando assim, por que você está falando isso? Eu te digo, eu estou falando isso tudo, que é para te explicar que enquanto estamos aqui neste mundo, estamos sujeitos aos dardos inflamados do diabo, porque pecamos. Nós nunca deixamos de pecar, porque até em pensamento nós pecamos. E mesmo quando somos de Deus, estamos sujeitos. Nós não somos pessoas que não pecam, que não erram, certo? Mesmo você conhecendo a verdade, estando com Deus, obedecendo e tudo, há momentos na nossa vida que nós pecamos e erramos, certo? Isso é do ser humano. Então, aqui no capítulo 21 de 1 Crônicas, diz assim, no versículo 8, diz assim: Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer tal coisa. Agora, porém, peço-te, tira a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Então, aí está o segredo. Por isso que a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus, porque ele tinha noção, quando ele pecava, quando ele errava, ele tinha consciência e se arrependia grandemente. Quer dizer, muitas vezes a gente não consegue deixar de pecar, mas quando a gente se arrepende mesmo de coração, arrependimento genuíno, verdadeiro, certo? Isso é o que vale. Então, bem-aventurados são aqueles e todos nós que confessamos os nossos pecados e que não deixa no nosso coração que fique manchado diante de Deus. Então, o segredo é esse. Diante da confissão, o Senhor deu a Davi a escolha de 3 consequências, as quais viriam sobre ele. Mas Davi não ousou escolher nenhuma delas e disse a Deus. Deus deu 3 opções a Davi, para você ver aí a intimidade que Deus tinha com Davi e Davi com Deus. E Davi não ousou escolher nenhuma. Ele somente disse a Deus, nós podemos ver agora no próximo versículo 13 do mesmo capítulo. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, caia eu, pois nas mãos do Senhor, porque muito grandes são as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Então Davi, ele reconhecia que era melhor estar nas mãos de Deus, pagando pelo pecado, do que cair na mão dos homens, certo? Então, assim, meus amados, por mais que as consequências sejam terríveis na nossa vida, porque quando a gente se arrepende, quando a gente tem consciência que pecou, é bem melhor quando recorremos a Deus, confessamos o nosso pecado a Ele e clamamos por misericórdia, porque Deus é misericordioso. Davi sabia que a misericórdia de Deus era algo assim sobrenatural, que era algo real. Sobrenatural porque excede tudo, mas era algo real. E tem outro versículo aqui na palavra de Deus. Eu sempre estou lendo o versículo para vocês, para que vocês entendam melhor. Porque a palavra toda, ela é um contexto igual. Ela não tem diferença, ela não destoa, ela não tem 2 palavras, sempre há concordância de um versículo com o outro. E aqui no capítulo que nós já estudamos, o 16, no versículo 34 diz assim: Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então é muito melhor você estar nas mãos do Senhor,
para pagar por um pecado seu, uma consequência de algo que você fez e que não agradou o Senhor, do que você estar em mão de homens. E assim aconteceu com ele mais uma vez, que nós podemos ver aqui no capítulo 21, a partir do versículo 15, que diz assim: E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e estando ele prestes a destruí-la, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ormã, o Jebuseu. Certo? Então, nós vemos aqui esse pequeno relato do versículo bíblico, que é muito melhor você estar nas mãos do Senhor, pagando uma consequência, porque o Senhor tem misericórdia sobre a nossa vida. Amém? E em Provérbio 9, nós continuamos a aprender mais sobre a sabedoria. Este versículo permeia meu coração e minha vida, porque anseio desesperadamente pela sabedoria do Senhor. E se fosse você, eu faria o mesmo, porque a sabedoria que vem de Deus é única, é verdadeira. Que diz assim no versículo 10, a palavra do Senhor: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Quando você tem temor ao Senhor, você tem sabedoria, porque tudo que você vai fazer, você vai pedir conselho ao Senhor, porque você o teme. Então, tudo que você fizer, você tendo temor ao Senhor, você vai perguntar a Ele. Então, é o princípio da sabedoria. E o simples fato da gente desejar obedecer a Deus traz muito, mas muito. Você não imagina a quantidade de benefício que nós temos nesse simples obedecer para a nossa vida. Amém? Povo abençoado. Então, uma ótima tarde para você, a paz do Senhor e até amanhã, se assim Deus permitir.